Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores secretários, senhoras e senhores deputados. Este diploma trata da orgânica da Inspeção Regional das Atividades Económicas. Eu diria que é um passo fundamental, indispensável, mas o que realmente conta vai ser a atividade que esta instituição vai desempenhar a partir de agora. A orgânica está definida, os meios atribuídos e vamos agora ao que interessa. E o que é que interessa? Nenhuma economia civilizada pode permitir um nível alto de atividade paralela e que a concorrência desleal triunfe. Daí que as instituições e autoridades inspectivas são todas convocadas a agir sem qualquer tipo de contemplação ou hesitação no combate a estes flagelos. As empresas sérias e cumpridoras, as empresas que pagam as suas obrigações, obrigações para com os trabalhadores, obrigações para com o Estado, obrigações para com os fornecedores, as empresas que investem em formação e equipamento, as empresas que se modernizam e certificam as suas atividades, as empresas que cá estão, que não têm comportamentos de gafanhoto oportunistas, jamais poderão ser ultrapassadas por todas as outras que insistem na ilegalidade, no desrespeito, no incumprimento, só porque apresentam um preço mais baixo. Este preço mais baixo só pode acontecer porque não pagam os ordenados a tempo e horas, porque não pagam impostos e contribuições nos prazos definidos, porque não têm, por exemplo, medicina no trabalho, porque não investem em equipamentos de segurança para os seus colaboradores, porque se estão a marimbar para a formação dos mesmos, porque não pagam aos seus fornecedores, espalhando e promovendo a degradação do tecido económico a jusante. Por isso, a importância deste tipo de instituições. No entanto, são instituições que, pela sua própria natureza, geralmente só atuam a posteriori, depois dos problemas acontecerem. Daí que é imperioso controlar o processo desde o início, por exemplo, desde a fase da contratação. Não pode ser possível adjudicar, contratar ou adquirir a empresas apenas com o critério do preço mais baixo, exigindo apenas a demonstração de que têm a situação fiscal e contributiva em ordem. E eu faço as seguintes perguntas. E avaliar se os ordenados estão em atraso. E avaliar se os subsídios de Natal e subsídios de férias estão pagos. E isso avaliar se os fornecedores estão satisfeitos nos seus direitos. E avaliar, por exemplo, se os alvarás são suficientes para desempenhar aquele cargo, aquele trabalho. Dir-me-ão. Já vou a isso. Já vou a isso. Dir-me-ão. Estás enganado. Isso não acontece. Ao que eu responderei. Não, já fez a pergunta. Estão os senhores profundamente afastados da realidade. Porque isso é o que acontece diariamente. E é uma questão que não pode ser apenas aplicada e apontada ao setor público. Não falo, aliás, de uma cultura que tem que estar enraizada em todos, sob pena de que no futuro próximo toda a economia esteja assente em escombros. Todos são chamados a esta mudança de atitude, com importância acrescida para as entidades que regulam e fiscalizam as atividades. Dir-me-ão outra vez. Denuncia. Demonstra. Age. Ao que responderei. Tenho feito. Só que aqui surge outro problema. A morosidade
das decisões e das atuações. Não por culpa dos homens e das mulheres que desempenham as suas funções, mas de um sistema que, para além de ser confuso, de estar enquadrado por leis e normas contraditórias e em excesso, não lhes dá meios e recursos. Os tribunais não funcionam. As inspeções, especialmente as que dependem da República, não funcionam. Mas não por vontade dos que nelas trabalham. Diria mesmo que alguns são verdadeiros heróis que muito fazem sem condições. Mas por culpa de uma máquina viciada, constantemente alterada e com regras difusas e enigmáticas. Na economia de mercado e num cenário de concorrência, deveriam sobreviver os que têm condições para tal, mas com todos a combater em igualdade de circunstâncias e sem haver violações grosseiras das regras. Os que investem, os que cumprem, os que respeitam, os que têm qualidade, os que criam para perdurar e não para morrer amanhã, têm de ser preferidos pelos clientes e pelos consumidores. Têm de se impor apenas por estas características, sabendo que tudo isto tem de ser associado a um preço justo e a um eficaz desempenho da regulação e das instituições que asseguram e fazem assegurar o seu cumprimento. Espero, sinceramente, que de forma concertada e integrada com as suas congêneres e restantes entidades, a Inspeção Regional de Atividades Económicas desempenhe o seu papel em toda a sua plenitude, contribuindo assim para a normalização da atividade económica e para a solidificação da nossa economia e do nosso tecido empresarial. Só com instituições fortes, eficazes e coordenadas poderemos garantir empresas a funcionar, riqueza a ser produzida, empregos a serem mantidos e criados e, muito importante, estaremos a dar condições incontornáveis para atrair investimento externo. Os investidores apostam num determinado mercado se confiarem nele e nas suas instituições. Muito obrigado.